Santo me incomodou e o Senhor me levou a um texto do Evangelho de Mateus. E parecia que o Espírito Santo estava falando ao meu coração que eu estaria nesta noite trazendo a palavra do Senhor para nós. E Ele me levou a um pequeno texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, do versículo 34 ao versículo de número 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nesta narrativa do evangelista Mateus, nós podemos observar quando um doutor da lei, ele vai diante de Jesus, ele faz uma interrogação para experimentar Jesus. Ele pergunta qual é o grande mandamento da lei. E Jesus, ele vai fazer um resumo desta lei, da lei que Deus revelara a Moisés, lá no Êxodo 20, quando Moisés está naquele monte Sinai, e Deus revela aqueles 10 mandamentos, o decálogo, onde alguns eruditos de Israel vai dividir estes 10 mandamentos em duas partes. A primeira parte dizendo que estes mandamentos é no sentido vertical do homem com relacionamento com Deus, e a segunda parte é no sentido horizontal do homem com relacionamento com outro homem. Então, esses mandamentos que Deus revelou a Moisés, e não somente estes que Deus revelou a Moisés, mas todos os mandamentos, todos os preceitos que está no Pentateuco, que está na Torá, todos esses mandamentos são resumidos por Jesus. E Jesus vai dizer que há 2 grandes mandamentos. E o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo grande mandamento é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Há algumas semanas atrás, eu estive pregando em Campo Limpo, e ali eu preguei a respeito do arrependimento, e fiz uso do capítulo 7, do versículo de número 10, quando Paulo ele diz para os irmãos de Corinto que nós devemos ter aquele arrependimento que vem de Deus, aquela tristeza que nos leva à vida, não aquele arrependimento que na verdade é um falso arrependimento que vem do mundo e que nos leva à morte. E quando eu pregava em cima deste texto, eu fiz a distinção deste arrependimento que vem de Deus
e do falso arrependimento que vem no mundo. E o arrependimento que vem de Deus, nós sabemos que é quando o homem ele peca. E quando ele peca, ele pensa logo que ele pecou contra Deus. E no falso arrependimento, no remorso, o homem ele pensa nas consequências, e não por ele ter pecado contra Deus. Então, com este mesmo conceito, eu quero fazer uso deste mesmo conceito para definir este amor que nós devemos sentir por Deus. Este grande mandamento que nós devemos seguir. Pois nós devemos amar a Deus por Ele ter nos amado primeiro, ou nós devemos amar a Deus pelas coisas que Ele pode nos oferecer? Porque o que nós vemos hoje em nosso contexto da igreja contemporânea, da igreja moderna, é muitos buscando a Deus e dizendo que ama a Deus, não por Deus ter amado Ele primeiro, dando o seu Filho naquela cruz, mas eles buscam a Deus e dizem que amam a Deus pelas coisas que Deus pode oferecer, pelas coisas que Deus pode proporcionar a eles. Então, o que eu quero dizer é que nós amamos a Deus por quem Ele é, ou nós amamos a Deus por aquilo que Ele pode nos conceder, por aquilo que Ele pode nos oferecer. Mas na realidade nós devemos amar a Deus por Ele ter nos amado primeiro. Como diz o apóstolo João em sua primeira epístola, no capítulo de número 4, ele vai dizer que Deus nos amou primeiro, e por Ele ter nos amado primeiro que nós amamos a Ele. Então, este deve ser o nosso amor por Deus, por Ele ter nos amado primeiro, e nos amado sendo nós imerecedores, e nos amado sendo nós pecadores. Aquele amor ágape, aquele amor incondicional, porque nós não merecíamos o amor de Deus, mas Ele nos amou primeiro. É como diz João no capítulo 3 e no versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós pecadores. Então Ele nos amou primeiro, e nosso amor deve estar contido nisto, pensando que Ele nos amou, sendo nós pecadores. Ele nos amou, e Ele não nos amou apenas com palavras, mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver que Ele nos amou com a sua vida, entregando a sua vida. Quando nós lemos os Evangelhos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, os Evangelhos sinóticos, o Evangelho de João, nós vamos ver Jesus Cristo demonstrando o seu grande amor por nós. Não só quando Ele foi perseguido, não só quando as pessoas zombaram dEle, não só quando as pessoas disseram que Ele era endemoniado, mas a maior demonstração do amor de Cristo iniciou lá no Getsêmani, quando Jesus Cristo ele vai orar à parte, e depois de ter orado, os soldados de Caifás, o sumo sacerdote, prendem Jesus e levam Jesus para a casa de Caifás. E lá na casa de Caifás, Caifás começa a interrogar a Jesus e levanta contra Jesus falsos testemunhos. E Jesus, segundo a palavra, ele permanece mudo. E as pessoas começam a acusar a Jesus, acusações falsas, e Jesus permanece calado. E nos diz a palavra de Deus, que surgiram falsos testemunhos contra Jesus. E Jesus permaneceu calado. Mas chegou um momento que a palavra nos diz que as pessoas, eles tamparam os olhos de Jesus e esbofetearam a sua cara, bateram em Jesus, e ele permaneceu calado. Ele suportou aquilo, ele suportou aquela humilhação,
as pessoas cuspiram nele e ele permaneceu no seu lugar. E nós vamos ver que depois de ter julgado na calada da noite, lá no Sinédrio, as pessoas, o Caifás leva Jesus a Pilatos. Pilatos, como era a época das festas judaicas, como era a época da Páscoa ali em Israel, e era costume soltar um prisioneiro. Então, Caifás diz para o povo: é festa, então eu posso soltar um prisioneiro, então vocês podem escolher se vocês querem que eu solte esse Jesus, ou se vocês querem que eu solte algum prisioneiro. E eles falam: soltem Barrabás. E eles escolheram Barrabás no lugar de Jesus, e Jesus permaneceu calado, ele suportou isso. E depois das pessoas escolherem Barrabás, aquele assassino, malfeitor, Pilatos manda açoitar a Jesus, e ele foi açoitado. E depois de ser açoitado, os soldados de Pilatos fazem uma coroa de espinho e colocam em sua cabeça, e ele permanece calado, suportando tudo aquilo. E depois dos soldados colocarem uma coroa de espinho, eles colocam uma cana na mão direita de Jesus, colocam uma capa em Jesus e começam a escarnecer contra Jesus Cristo. E ele permanece calado. E depois de ter escarnecido de Jesus, eles cospem em Jesus, batem em Jesus, dão socos em Jesus, e ele permanece calado. E depois de tudo isso, eles colocam Jesus para pegar aquela cruz e subir naquele Gólgota, porque as pessoas escolheram sacrificar a Jesus. E Jesus suportou tudo isso. Ele foi para aquele Gólgota, ele foi para aquela cruz, ele suportou aquele escravo em suas mãos, e ele suportou aquele escravo em seus pés. Ele suportou tudo isso e morreu naquela cruz. E por que Jesus morreu naquela cruz? Porque João vai dizer que ele nos amou primeiro, e por ele nos amar, ele entregou a sua vida por nós. E nosso amor deve estar contido nisso, pensar que ele entregou a vida dele por nós. Sendo ele Deus, ele deixou a sua glória, desceu aqui na terra, se tornou homem, se fez pecador e morreu em uma cruz por nos amar. E nosso amor deve estar contido nisso, porque Cristo nos amou, porque Deus nos amou. Sendo nós homens pecadores, ele nos amou. E ele provou o seu amor para conosco. Como diz Paulo aos Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer: Deus, ele prova o seu amor para conosco, porque ele entregou o seu Filho Jesus, sendo nós pecadores. Então Deus, ele provou o seu amor para conosco, entregando o seu Filho Jesus. E Jesus, ele entregou a sua vida, ele sofreu calado, ele foi martirizado. Tudo isso porque ele nos amou primeiro. Então a questão é: Cristo nos amou, Deus nos amou. Agora a questão é: nós amamos a Cristo? Nós amamos a Deus? Ou nós amamos aquilo que Ele pode nos oferecer? É claro que Deus, Ele fez promessas para nós. É claro que Deus, Ele prometeu um céu. É claro que Deus prometeu um céu de glória para nós. Mas como dizia Lutero, uma masmorra com Deus se torna um trono, e um trono sem Deus se torna uma masmorra. Ou seja, o céu só é o céu porque Deus está lá. Então, antes de pensar no céu, antes de amarmos o céu, a riqueza do céu, nós devemos amar e pensar no nosso Deus, que deu a vida por nós. Então a pergunta está: nós amamos a Deus? Ou nós amamos as suas promessas? As promessas de Deus têm se tornado prioridade em nossa vida? Ou Deus tem se tornado a prioridade em nossa vida? Nós podemos ver que vários homens da palavra de Deus, eles demonstraram o seu amor por Cristo, eles demonstraram o seu amor por Deus. E como eles
demonstraram o seu amor por Deus. Eles demonstraram o seu amor entregando a sua vida para Deus. E como entregamos a nossa vida para Deus? Nós vemos que ao longo da história da igreja, houve homens que entregaram a sua vida literalmente, não só a sua alma, mas o seu corpo. Começando pelos apóstolos, vemos homens como o apóstolo Paulo, um homem bem-sucedido, um homem muito rico. Os seus pais eram muito ricos. Ele tinha uma boa condição financeira, tinha cidadania romana, e para ter a cidadania romana, ele tinha que ter muito dinheiro para comprar essa cidadania. O seu pai comprou a cidadania para ele. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, a melhor instituição de ensino daquela época. Paulo teve a oportunidade de estudar aos pés de Gamaliel, a faculdade conceituada de sua época. Paulo teve essa oportunidade. Era um homem rico, um homem estudado, um poliglota, falava vários idiomas. Mas quando Paulo ele teve um encontro com Jesus, ele deixou tudo isso. Ele deixou a sua riqueza, ele deixou toda essa vida e entregou totalmente a sua vida para Deus. E um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem bem-sucedido, agora vai passar por provações, vai ser perseguido. Um homem que no final da sua vida está em uma prisão insalubre, um homem que morreu sendo decapitado. Então Paulo demonstrou o seu amor por Deus entregando a sua vida, não somente a sua vida, não somente a sua alma, mas entregou o seu corpo para Deus. E não somente Paulo, mas os apóstolos como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, como Estevão, o primeiro mártir, que foi apedrejado, homens que entregaram a sua vida para Deus, demonstraram seu amor para com Deus. E nós, quando lemos a história da igreja, quando nós lemos a história dos mártires, nos 4 primeiros séculos, nós veremos homens e mulheres que foram martirizados, homens e mulheres que foram perseguidos, homens e mulheres que foram torturados lá naquele Coliseu de Roma, entregaram sua vida para Deus, demonstrando seu amor para com Deus. E depois do século IV, nós podemos ver que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E depois de ter se tornado a religião oficial do Império Romano, então diminuiu a perseguição. Mas chegou um tempo que a igreja se tornou uma igreja sincrética, uma igreja que se afastou totalmente das Escrituras, e vai se levantar homens que vão pregar contra aquele sincretismo, contra aquela religiosidade romana. E esses homens também foram perseguidos, homens que doaram sua vida, homens como Jerônimo Savonarola, homens como John Huss, homens que foram perseguidos e entregaram sua vida, demonstrando seu amor para com Deus. Não foi somente a sua alma, mas o seu corpo. Homens que foram martirizados. E depois do século XVI, nós vemos Lutero fazendo a reforma, homens sendo levantados, que também entregaram a sua vida para com Deus. Vamos ver os avivalistas, John Wesley, Jonathan Edwards, homens que entregaram a sua vida para Deus, demonstrando seu amor para com Deus. Homens agora que não estavam entregando a sua vida física, literalmente, mas estavam entregando a sua vida espiritual para Deus, renunciando totalmente às coisas mundanas e voltando a sua vida para com Deus, buscando a Deus em oração, se consagrando para com Deus, para que Deus pudesse derramar a sua glória, para que Deus pudesse influenciar a sua sociedade. E agora estamos aqui, e nós temos demonstrado nosso amor para com Deus, porque eu penso que nós
não sofremos a perseguição que sofreram aqueles homens do passado. Nós não somos perseguidos. Nós temos a liberdade de pregarmos o Evangelho. A Constituição Federal nos dá a liberdade de pregarmos o Evangelho, de sairmos para a rua e pregarmos o Evangelho. Nós temos a condição de estarmos aqui meia-noite, orando e buscando a Deus. Nós temos esta oportunidade. Então, o que Deus espera de nós? Que demonstremos o nosso amor para com Ele, vivendo esta vida de consagração, esta vida de renúncia, deixando este mundo e vivendo uma vida para com Deus. É isso que Deus espera de nós neste tempo, que vivemos uma vida com Ele, de intimidade com Ele, buscando conhecer mais a Deus, buscando ser cheio do Teu Espírito Santo, porque Deus hoje não está pedindo a nossa vida física, como pediu para aqueles crentes da igreja primitiva. Ele não está pedindo, porque hoje nós temos a liberdade neste país. Mas o que nós estamos fazendo com essa liberdade? Na realidade, o que a igreja está fazendo com essa liberdade é fazendo alianças com o mundo. É isso que a igreja está fazendo, fazendo alianças com o mundo. Já que temos a liberdade, vamos fazermos alianças com o mundo. Vamos fazer aliança com a política. Vamos fazermos aliança com tudo que é, de tudo que é mundano. Mas o que Deus espera de nós, irmãos, que permanecermos neste lugar, buscando a Ele, entregando a nossa vida a Ele, demonstrando nosso amor para com Ele, e vivendo uma vida como Cristo viveu. Porque este Cristo, Ele renunciou tudo, tomou a sua cruz, e morreu por nós. E é isso que Ele espera de nós, que tomemos a nossa cruz e entreguemos a nossa vida para Ele. É isso que Deus espera de nós, que demonstremos o nosso amor para com Ele desta forma, desta maneira, renunciando o mundo. É como diz Paulo em Romanos capítulo 8. Paulo, ele vai dizer que nós demonstramos o nosso amor para com Deus quando nós somos mortos todos os dias, quando nós somos levados à morte todos os dias. Aí está a demonstração do nosso amor para com Deus, quando somos levados à morte todos os dias, como ovelha que é levada à morte no matadouro. É isso que Deus espera de nós, que demonstremos o nosso amor para com Ele desta forma, crucificando a nossa carne, crucificando as nossas vontades, e vivendo uma vida para Deus. Aí está a demonstração do nosso amor, porque Ele demonstrou o nosso amor, Ele demonstrou o seu amor para conosco. Agora o que Ele espera é que demonstremos o nosso amor para com Ele. Nós estamos vendo tantas coisas acontecer nessa sociedade. Nós estamos vendo as misérias que estão acontecendo. Nós vemos o crescimento da criminalidade. Nós estamos vendo o crescimento da prostituição, de todas essas mazelas que vêm do diabo. Nós estamos vendo crescendo nessa sociedade. Nós estamos vendo. Mas qual é a forma de nós mudarmos tudo isso? É nós amando a Deus de todo o nosso coração. Porque se nós amarmos a Deus de todo o coração, nós iremos seguir os mandamentos de Cristo. Amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E quando nós amarmos o nosso próximo, nós iremos fazer a diferença, porque nós estaremos cheios de Deus, se nós amarmos a Deus primeiro.
Se nós amarmos a Deus primeiro, Ele vai derramar a sua glória sobre as nossas vidas, e nós iremos amar eles que estão lá fora, e eles serão alcançados através deste amor que está em nós, que veio através do Espírito Santo de Deus, e eles vão enxergar este amor em nosso coração, em nossa vida, este amor que vem de Deus, e as pessoas serão alcançadas, então nós, meus irmãos, nós temos que ter este pensamento, que nós devemos amar a Deus dessa forma, porque Ele nos amou, e se nós não amarmos a Deus dessa forma, Ele nos amou um dia, mas agora, Ele não irá nos amar mais, quando Ele vir, mas Ele irá derramar da sua ira sobre nós. Se nós não amarmos a Ele como nós devemos amar, Ele irá derramar a sua ira sobre nós. Então que nós tenhamos esta convicção, que nós busquemos este amor que vem de Deus, e a única maneira de nós buscarmos este amor, é dessa maneira, buscando a Deus em oração, dessa forma que nós estamos aqui nesta noite, que possamos permanecer neste lugar, meus irmãos, buscando a Deus e demonstrando o nosso amor para com Ele, porque certamente Ele derramará do seu Espírito sobre as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.